E aí pessoal, voltando aqui para a segunda parte da aula 5, agora nós vamos entrar na parte de vetor ou array, que são agora sim coleção de elementos, coleção de variáveis, coleção de objetos, coleção de valores. E eu vou introduzir ele de uma forma bem didática. Eu vou começar aqui mostrando um exemplo prático. Vamos supor que você tem um estojo, uma bolsinha, e você tem os materiais escolares que você costuma ter. Então você tem lápis de cor, tem caneta, marca-texto, régua, borracha, lápis, apontador. E você, obviamente, você não leva eles na mão. Você usa o estojo para guardar eles. O array, ou vetor, ele funciona dessa forma. Ele serve para você guardar as coisas dentro dele, guardar alguns certos elementos. Então você monta um conjunto ali de elementos dentro dele. No caso aqui, o estojo é o meu vetor, o estojo é o meu array. Então o que tem dentro do estojo? Tem um lápis, tem caneta, borracha, apontador, etc. Nesse caso aqui, todos eles são do mesmo tipo, que são string. Todos eles são string. Mas eu posso ter vetores diferentes em Ruby. Vetor com elementos diferentes em Ruby. Outras linguagens geralmente não permitem isso. Em Java você não consegue fazer isso. Você tem que declarar qual é o tipo do vetor e ele só vai aceitar aquele tipo como valor de entrada. Mas o Ruby não. Até mesmo o vetor dele é dinâmico. Então você consegue guardar aqui, por exemplo, você consegue guardar um string, um inteiro, um boolean, outro inteiro, um float e um objeto aqui, que o lápis ele é um objeto. Então aqui está falando, a primeira aqui é um comentário, que nem nos outros videoaulas também tinha comentário. Na videoaula 5 eu esqueci de falar, mas isso aqui é um comentário, que está escrito em cinza é comentário, não é código. Então aqui está explicando o que está sendo guardado. O primeiro aqui é a cor, o segundo é a quantidade de elementos dentro, 0, que está vazio. Aqui é o estado dela, se está fechado. Então aqui está falando que é falso, não, ela não está fechada, ela está aberta. A capacidade dele, que é 20, o preço, que é 15,90, e o objeto mais usado. No caso aqui ele retornou o lápis, que é o que mais tem aqui, é lápis. É só um exemplo que eu montei aqui para poder deixar mais visual essa parte do array de vetores. E aqui eu já pego mais ainda visual, mas já mais próximo do que como realmente é. Então aqui, na primeira posição dele, que é a posição 0, a gente tem que lembrar, a posição 0. Quando você está trabalhando com vetores, aqui em Ruby também, você começa da posição 0, não começa da posição 1. Então, às vezes, uma das dificuldades de trabalhar com array, trabalhar com vetor, é errar a posição. Porque às vezes você acha o terceiro elemento, então está na posição 3. Só que não, o terceiro elemento está na posição 2. Porque você começa a contar do 0. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que prestar muita atenção e ir exercitando. Vai fazendo exercício de array para você ir acostumando com isso. Então aqui é a posição 0. Qual que é o elemento que está na posição 0? É o rosa. Ele é o que? O tipo dele é o string. Então você lembra lá na última aula que eu estava explicando para vocês dos tipos fundamentais, por assim dizer, que eles não são tipos primitivos, mas eles funcionam simulando como se fossem tipos primitivos. Eles estruturam as variáveis cada um da sua forma. Eles servem para classificar as variáveis. Aqui, isso aqui tudo é o meu vetor, que o nome dele é estojo, e o tipo dele é array. Então, lembra lá, o tipo fundamental dele é array. Então, quando eu estava explicando tipos fundamentais, era para chegar aqui. O array é uma classe, ela é um tipo fundamental, então ela tem seus métodos. String, ele é um tipo fundamental, é uma classe, tem seus métodos. Todos eles. Aqui eu errei, coloquei boolean com B minúsculo.
mas é boolean com B maiúsculo e ele também é uma classe. Então todos os elementos que tem aqui dentro da minha string, todos os elementos que tem em geral em Ruby, repetindo, eles são objetos de classes. Tudo que você vê é objeto de classe ou classe. Então aqui na posição 0 eu tenho o elemento rosa, que ele é do tipo string. Na posição 1 eu tenho o elemento 0 e ele é do tipo integer. Na posição 2 eu tenho o elemento false e ele é do tipo boolean com B maiúsculo. Na posição 3 eu tenho o elemento 20 e ele é integer também, tipo integer. Posição 4 eu tenho o elemento 15.90 e ele é do tipo float. E no 5, na posição 5, eu tenho o elemento lápis e ele é do tipo material. Como assim material? O material não estava lá na lista de tipos fundamentais. É porque realmente não é. O lápis aqui, ele é um objeto da classe material que eu criei. Então é uma classe criada, ela não é um tipo fundamental. É uma classe criada, que foi criada por mim, no caso, por assim dizer. Que ele está sendo passado como um objeto, um parâmetro, uma variável. Parâmetro não, uma variável. Então aqui agora já entrando em termos mais técnicos e tal, um vetor ele vai armazenar objetos em posições consecutivas. Então ele vai ordenando em posições 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai seguir o posicionamento. Como eu tinha dito, em Ruby o vetor ele pode armazenar tipos diferentes de dados, diferente de outras línguas, que nem Java, que não aceita isso. E também vetores, como em qualquer linguagem, vetores eles têm duas classificações, são estáticos ou dinâmicos. O vetor estático é aquele que se define a quantidade de posições que ele vai ter, o tamanho dele. Então, se passar do tamanho ali dele, já era, ele vai dar erro. Você vai tentando acessar uma posição que não existe. Ele vai lançar um erro para você. Agora, vetores dinâmicos não. Vetor dinâmico, se você tentar inserir um elemento numa posição que não existe, ele vai criar essa posição e inserir o elemento lá dentro. Então eles vão aumentar ou diminuir de acordo com a manipulação deles. Por isso que eles são chamados de dinâmicos. Característica em Ruby: todos os vetores são naturalmente tidos como dinâmicos e é possível manipular um vetor para ele parecer estático, mas não tem uma diferenciação clara em Ruby de um vetor estático e um vetor dinâmico. Então, para você deixar um vetor estático, você tem que tomar bastante cuidado com ele. Então, você tem que cercar ele ali bonitinho para ele trabalhar como um vetor estático mesmo. E mais uma coisa que vai ser importante para ser visto mais para frente é que em Ruby o null que a gente usa para vazio é chamado de nil aqui, da forma que está escrito aqui, ó. Então o nil ele é equivalente ao null usado em outras linguagens. Acesso e manipulação do vetor. Aqui é que nem eu tinha dito antes, como uma array aqui, um vetor, ele vai ser da classe array, que é um dos tipos fundamentais de dados. Ele vai ser manipulado baseado em como o array funciona, a classe array, e vai ser, as manipulações dela vão ser relacionadas diretamente aos métodos da classe array. Então aqui a instancialização de variável. A instancialização de variável, ela vai ser, pode ser feita de duas formas. Você pode fazer igual a um objeto normal, que você faz para outros objetos. Você vai chamar a classe array.new, passando um vetor ali, você chamou ele, então você criou um vetor dinâmico ali. Você não definiu posição, não definiu nada, você só definiu que ele é um array. Então ele vai funcionar como um array ali. Você pode chamar a classe array.new
e colocar como parâmetro já dentro de colchetes, sempre dentro de colchetes, os valores separados por vírgula do vetor que você quer. Que nem aqui, ó. Coloquei aqui o parênteses, que vai passar como parâmetro aqui para o initialize do array, e dentro dele vai ter colchetes aqui, indicando que isso aqui é um vetor. Então aqui vai ter, ó, 1 na posição 0, 1 na posição 1, 2, 3, 5, 8, 13. Então ele vai criar um vetor idêntico a esse aqui. Então separando aqui cada elemento em uma posição. Então o Fibonacci, que foi esse vetor que eu criei, ele vai ter essa estrutura aqui, que eu passei como parâmetro. Na posição 0 vai ter o elemento 1, na posição 1 vai ter o elemento 1, na posição 2 vai ter o elemento 2, e assim por diante. Se você quisesse fazer ele estático, que nem tá aqui, ó, quando você instancializa ele com a classe, dá para você definir ele como estático, por assim dizer. Que nem eu disse, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas entre aspas, dá para você tratar ele como estático, usando aqui, passando o valor que você quer para o tamanho dele. Então ele vai entender aqui como esquecendo o tamanho dele. Outra forma de você instancializar um vetor é usando colchetes diretamente, sem precisar usar a classe array. Então, se você, que nem eu falei, colchetes aqui ele define um vetor, define uma variável. Então, se você usar o colchete direto, ele já vai identificar isso como um array diretamente. Aqui no caso, você inicializou o vetor, o meu vetor aqui, que é um vetor semelhante a como se você tivesse usado o array.new, que ele vai criar um vetor aqui com as posições new de N e L, não é new de novo não, new de vazio, você não passou nenhum valor aqui dentro, então ele vai inicializar um valor com as posições tudo com new, N e L, tudo vazio. A segunda forma é você passando os valores dentro dele direitinho, que aí seria semelhante a esse aqui, ó. Então, essa primeira forma de instancializar ele com a classe array é semelhante a essa usando colchete. Essa forma de instancializar ele já passando valores é semelhante a essa aqui usando só colchete. Só que para criar um vetor estático usando só colchetes, não tem como. Não é possível fazer isso. Aqui é o que eu tinha falado que eu ia explicar melhor. Agora eu vou explicar melhor essa parte do range. O range aqui, ele vai ser um objeto da classe range. Mas Rafael, não tem uma classe aqui. O range, ele é como se fosse uma classe implícita. Você invoca ela usando 2 pontos ou 3 pontos aqui. Então você vai ter uma sequência lógica. Você tem que ter uma sequência lógica. Aqui, por exemplo, eu coloquei 0, 2 pontos, 9. O que eu estou pedindo para ele? Eu quero que o range receba os valores de 0 a 9. Eu usei 2 pontos aqui porque eu quero que inclui o 0 e o 9. Então eles estão incluídos. Então o range aqui, ele vai receber 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui no caso, aqui, ó, o range que eu criei aqui embaixo, ele está olhando aqui de menos 1 até 10. Só que ele tem 3 pontos. Quando você passa com 3 pontos, você está excluindo os valores dos extremos. Então ele não vai pegar nem o menos 1 e nem o 10. Ele vai ser, a mesma coisa. Os dois aqui vão receber o mesmo valor. Só que são formas diferentes de lidar. Esse daqui você vai incluir os valores que você está passando, e esse aqui você vai excluir. Então esse aqui não vai pegar os valores das bordas. Então aqui o range, ele vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que nem foi visto na aula passada na parte de coerção. Se você quiser passar isso para um vetor, você tem que usar lá o ponto to underline a, que aí ele vai converter direitinho para um array bonitinho.
Oi gente, eu tô regravando essa parte aqui do FI porque ficou confuso, tinha uma parte errada quando eu estava explicando antes. Antes de explicar o código, eu vou explicar como é que funciona o FI. O FI, ele começa do número 1 e ele vai somando os dois números que veio antes dele para poder descobrir o próximo número. Então aqui, por exemplo, ele vai começar com o número 1, não tem números antes do 1, então o segundo número vai ser 1 também. Então aqui depois, o terceiro número, você já tem dois números aqui, então você vai somar eles. 1 mais 1, 2. Aí agora para o próximo número, você vai somar os dois anteriores. 2 mais 1, que é o 3. Então aqui o próximo número aqui, 3 mais 2, 5. O próximo aqui, 3 mais 5, 8. E o próximo aqui, 8 mais 5, 13. O FI funciona basicamente assim. Se for reparar, para criação de código depois, até ali na frente, que é o que eu vou explicar agora, independente se eu estou somando, você vai somar os dois anteriores, mas se for reparar, é uma soma progressiva. Então, é a mesma coisa de, se você somar os dois anteriores, é a mesma coisa de você somar tudo que veio antes dele. Funciona da mesma forma. Então, basicamente, eles vão somando tudo que veio antes. Só que você vai pegando só as duas últimas casas e já dá para fazer isso sozinho. Você não precisa puxar todos os números que tem dentro da sua sequência. Só com os dois últimos números você já consegue fazer a soma total dele. Então aqui, ó, inicializando o FI, eu vou colocar na primeira posição dele, que é o 0, o valor número 1, e eu vou chamar aqui o range, que não tinha explicado ali em cima, ele vai ter todos os números de 0 a 9. Ele vai chamar o range aqui, que como eu tinha explicado ali antes, ele vai chamar o range aqui, que tem os números de 0 a 9, e vai fazer a percussão para cada um deles. Aqui é um elemento do vetor que eu estou percorrendo, e aqui é a posição dele, então num e index. Então aqui eu vou percorrer o vetor até uma casa antes do limite, para não dar erro na hora de tentar acessar a posição, puxar um new lá. Então o que vai acontecer? A soma, ela vai pegar o número da posição que você está percorrendo agora e o número que veio antes dele, e aí ele vai definir o valor para a próxima casa, a casa que vem depois. Ela vai receber essa soma. Então seria que nem a gente fez aqui, ó. Na primeira vez que estou percorrendo aqui, o 1, ele não tem nada. O 0 já foi definido como 1. Aqui na posição 0 foi definido como 1. Aí a gente vai percorrer, não vai acontecer nada. Aqui no 1, ele vai percorrer aqui. Não tem. Vai ser o 1. Nos dois primeiros casos aqui não vai ter alteração. Você não tem dois números significativos antes dele. E então a gente começa aqui a partir da terceira casa. Aqui na terceira casa dá pra ver que, ó, vamos lá. Terceira casa, a gente vai estar percorrendo aqui o 1. Ó, então ele vai receber o 1 aqui. Ele vai acessar o valor aqui do num é o 1, que está percorrendo na posição ali. Do index menos 1, aqui seria da casa 0, da posição 0. Então eu vou puxar 1 também. Então vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então aqui, index mais 1, a gente está na posição 1, vai para a posição 2 aqui então. Então o FI na posição 2 recebe 2. E assim vai acontecendo de novo, para o 3 aqui. Então ele vai receber aqui, o num vai ser 2, e o num menos 1 vai ser 1, que é o FI na posição 1. Então aqui o FI na posição 3 vai receber 3. E aqui na posição 4 aqui, ó, ele vai receber o número aqui que é 3, mais o número do index menos 1, que é a posição 2. Ele vai então receber 3 mais 2. Então aqui o valor na posição 4 vai receber 5. E assim por diante, ele vai repetindo aqui. Aqui o controle de acesso, para evitar erro de, por exemplo, ele vai começar a percorrer da posição 0. Para evitar que dê erro, de ele tentar acessar uma posição que não existe, para a esquerda também, tentar acessar aqui a posição menos 1.
Na hora de passar eu não tomei esse cuidado, porque aí você passa, na hora que você for chamar esse método aqui, você já passa a partir da posição 1 do vetor. Então você chamaria ele passando a posição 1 para frente, para evitar esse erro. Eu não fiz um tratamento aqui de erro para não ficar muito extenso o código, para não ficar tão confuso assim. Agora, dando sequência à aula, passando agora para a parte de estrutura, de array básico, as partes básicas de array, eu vou passar para os métodos da classe array. Então aqui já vai começar a pegar as partes da classe array mesmo. Aquela parte que eu tinha explicado de tipos fundamentais de dados, agora vai ser abordado com peso no array. Foi principalmente por conta dessa parte aqui que eu trouxe aquela introdução de tipos fundamentais. Mas dando continuidade. Acesso e manipulação. Essa parte aqui em específico, você vai pegar uma posição do vetor e vai manipular ela. Então você vai adicionar um elemento, vai remover um elemento, você vai fazer alguma coisa envolvendo uma posição do vetor. Então aqui, por exemplo, o colchetes que a gente viu ali atrás, você pode inicializar um vetor com colchetes, com as posições, você pode puxar um valor de uma posição, de um array, ou então você pode, por exemplo, passar para o vetor dentro da posição, que nem eu tinha explicado anteriormente. Você pode passar para o vetor em uma posição um valor específico. Nem que, por exemplo, esse vetor aqui ele é dinâmico, obviamente ele é dinâmico. Ele tem aqui a posição 0, posição 1 e posição 2. Eu estou pedindo para ele aqui, na posição 3, você adiciona 4. Você vai colocar lá dentro o valor 4. Se isso aqui fosse em Java, por exemplo, ele ia dar erro. Usando essa estrutura aqui, exatamente essa estrutura. Porque é um vetor, isso aqui é característica de um vetor estático lá. Só que aqui em Ruby os vetores são por padrão dinâmicos, então ele vai criar uma posição 3 e vai adicionar um elemento 4 lá. Então na hora que você for imprimir na tela, vai sair lá, saída 1, 2, 3, 4. Então já sai com o valor lá inserido lá dentro. Então os colchetes você vai usar dessa forma que está aqui. Você pode usar ele para passar valor para um array ou para buscar valor. Você pode passar valor também para uma variável, que nem aqui, eu estou passando aqui o valor na posição 1 dele, que é o valor o número 2, eu vou passar para essa variável aqui. Então na hora que for imprimir a variável valor, vai sair 2. Então são essas manipulações que dá para fazer com colchetes. Aqui tem o at e o fetch. Os dois funcionam de maneira similar, que eles vão funcionar parecido com o colchetes aqui, quando você coloca a posição. Então ele vai pegar a posição do vetor que você está passando para ele. Aqui no at, ele vai pegar aqui, ele vai puxar da posição 2, que no caso aqui é o 3, Então ele vai fazer aqui, array.at2, ele vai imprimir 3. O at ele funciona para isso, ele vai buscar ali na posição que você passou, ele vai buscar o elemento e te entregar. O fetch ele faz uma coisa a mais, que ele faz correção de erro. Então ele vai verificar se vai dar erro na passagem que você está pedindo. Então, por exemplo, se não existe um valor na posição que você está pedindo, ele vai te dar um retorno de uma mensagem falando que a posição que você está tentando acessar não existe. Porque aqui é para buscar. Você vai buscar um valor, você não vai definir, que nem aqui. Aqui você estava definindo, você está passando um valor, ele está recebendo o valor aqui. Ele não está passando, ele está recebendo. Então ele consegue criar a posição 3 e colocar o valor 4. Aqui não, aqui você está buscando. Então você vai pedir aqui para ele o que está escrito na posição 10. Não existe a posição 10. Então isso aqui é passível de erro.
O fetch ele já te ajuda a fazer correção de erro já. Então, por exemplo, se você tentar acessar uma posição que existe, ele vai te funcionar que nem o let. Ele vai te retornar o valor que está ali na posição que você inseriu. Se essa posição não existir, você pode colocar vírgula e a mensagem que é para ele retornar. Então, aqui, por exemplo, se não existir um elemento na posição 10, você vai retornar essa mensagem aqui. Então, na hora que for imprimir, ele vai imprimir o quê? Em vez de imprimir o valor, ele vai imprimir isso aqui, que é a mensagem aqui, ó, saída, está fora do alcance. Então, você tentou buscar uma coisa em uma posição que não existe. First e last. Esses aqui são bem básicos mesmo. O first, a tradução direta é primeiro, então ele vai te retornar a primeira posição do vetor, o elemento que está dentro da posição, ele vai te retornar o valor que está na primeira posição, e o last vai retornar o valor que está na última posição. É basicamente isso, não tem segredo. O push e o pop. O push ele vai adicionar ele vai adicionar o valor no final da array, do vetor. Você pode usar ele de duas formas aqui. Você pode usar o ponto push mesmo, que é chamando ele explicitamente, e vai colocar entre parênteses aqui o valor que você quer que insere. Então ele vai olhar aqui, ó, tem 1, 2, 3. Opa, eu não tenho mais nada aqui, então eu vou inserir o 4 aqui nessa posição. É isso que o push faz. E você também pode usar menor que. Se você for fazer assim, ele já atribui direto também. Ele é como se fosse um push, só que escrito de outra forma. Então ele vai olhar aqui, ó, 1, 2, 3, eu já inseri o 4 aqui, depois do 4 não tem nada, então eu vou inserir lá no final o 5. Então na hora que você for imprimir o vetor vai estar lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, falando de novo, o push pode ser escrito de duas formas, e ele vai inserir o elemento que você está passando no final do vetor. O pop, o que ele vai fazer? Ele vai remover o último elemento que está no seu vetor, no seu array, e vai retornar ele. Então ele vai pegar é como se eu apertasse o Ctrl X. Ele vai copiar esse valor e vai excluir ele. Então, por exemplo, se eu passar uma variável aqui para ele, geralmente você vai usar ele com uma variável, então o último elemento vai receber o valor que foi excluído do vetor, e o vetor vai ficar com uma posição a menos, ele vai ficar sem o elemento que foi excluído, obviamente. Então, aqui, colocando para impressão aqui, o último elemento recebeu 5, e o vetor agora tem 1, 2, 3, 4. Tem uma posição a menos. O shift e o unshift, ele basicamente vai adicionar o elemento na primeira posição. O unshift, ele vai adicionar o elemento na primeira posição. Ele é como se fosse um push, só que em vez de adicionar no final, ele vai adicionar no início. E o shift, ele vai remover o valor que está na primeira posição e passar ele. Então, basicamente, o push e o unshift, eles funcionam de forma parecida, que eles adicionam um elemento que você passar para eles, só que o push é no final e o shift é no início, o unshift no caso. E o pop e o shift funcionam de formas parecidas também, só que o pop também é no final e o shift é no início também. Então o shift aqui ele vai remover o valor da primeira posição e vai passar como parâmetro para alguma variável. Ele vai retornar para alguma variável esse valor. Tanto que você pode ver, ó, a saída aqui vai ser 1 e o vetor agora é 2, 3, 4, sem a posição inicial dele. Então o push, o pop e o shift e o unshift eles são opostos. Então esses dois aqui mexem com o final do vetor e esses dois aqui mexem com o início do vetor. Agora a iteração e transformação. Iteração é laço, entre aspas.
Mas falando de uma forma mais prática, essa parte de iteração e transformação, em vez de você passar para uma posição específica, você vai percorrer o vetor. Então, esses métodos aqui da classe Array, eles percorrem o vetor. Vamos lá. O it, que nem você já viram em laço mesmo, você vai fazer a percussão, vai percorrer o vetor posição por posição. Então você vai pegar o elemento dele aqui, e aqui no caso ele imprime. Então ele vai pegar o elemento e vai imprimir cada uma das vezes. Então o it ele vai percorrer o vetor do início até o final. Ele vai percorrer do início até o final do vetor. O map também pode ser chamado de collect, funciona da mesma forma. Aqui eu escrevi errado, coloquei com 3 L's, desculpa, depois eu corrijo lá no material depois. E ele basicamente ele vai criar uma cópia do vetor que você tem, só que não vai ser uma cópia idêntica. Você vai fazer uma operação dentro desse elemento. Então, por exemplo, eu quero criar uma cópia do meu vetor, só que eu quero o dobro. Eu quero que os valores que estejam lá dentro sejam o dobro dos valores que estão dentro do meu vetor normal. Então aqui, eu crio o dobro aqui, que vai receber o vetor que o map criar, com a operação aqui, que cada elemento do meu vetor vai ser multiplicado por 2. Então o dobro aqui vai receber o dobro de cada posição do vetor. O collect é a mesma coisa do map, então ele funciona da mesma forma, da exata mesma forma. Select e reject, eles vão percorrer o vetor e eles vão depender do que você está buscando para eles. Você vai pedir para eles alguma coisa e eles vão te retornar. O select ele vai copiar o vetor baseado nas respostas que forem verdadeiras para aquilo que você pediu. Então ele vai pegar o que você pediu e vai retornar como vetor. Aqui, por exemplo, se os elementos são pares. Então cada elemento que for par do meu vetor, aqui não foi definido, mas dentro da operação que seria como se fosse, se o meu elemento dentro do vetor é par, ele retorna, ele vai montar um vetor com esse elemento, com os elementos que são pares, e depois vai retornar para os selecionados. Caso aqui, 2, 4, 6. Então que o select ele vai ver se eles são pares, vai guardar montando um vetor e vai retornar esse vetor para os selecionados, que é a minha variável. O reject ele é o oposto, então ele vai retornar o que for falso. Se eu passar para o reject pedindo para ver os que são pares, ele vai me retornar os que são ímpares. Então ele vai percorrer aqui, um é par? Não, é falso. Então ele vai pegar e vai colocar lá. Você vai entrar pro meu array, vai entrar pro meu vetor. 2 é par? É. Então, como é verdadeiro, eu não adiciono ele. 3 é par? Não, é falso. Então, eu coloco ele no array que eu vou entregar. Então, no final, ele vai entregar para a variável que é o rejeitados, os valores que foram falsos para o que eu estava buscando. Então, que é 1, 3 e 5. Então, esse é o papel dos dois. Compact e flatten. O compact ele vai remover todos os nil que tem dentro do vetor. Então ele vai remover todas as posições nulas que tem lá dentro. Ele vai percorrer o vetor removendo o que for nil. Por exemplo, 1, 3, 5 com o nil no meio. Eu aperto aqui compact, ele vai compactar o vetor tirando as posições nulas. Então agora eu tenho só 1, 3 e 5. Pronto. O flatten, se você for traduzir flatten, seria equivalente a achatar. Então, aqui nem a gente vai ver daqui a pouco, com array eu posso construir vetor, mas eu também posso construir matriz. Então você tem dimensões. O vetor ele é unidimensional, só tem uma dimensão só. Eu trabalho com dados contínuos ali, só tem uma posição ali para ser acessada, são elementos simples. Quando eu mexo com matriz, já vai ser com a leitura um pouco mais complexa, você vai estar trabalhando com 2 dimensões. Então, se eu quiser transformar as minhas matrizes em vetores,
eu passo uma matriz aqui como parâmetro. Então esse ARR aqui, ele é uma matriz. Daqui a pouco a gente vai ver a estrutura de matriz, então vocês vão entender melhor. Mas esse aqui ele está recebendo não é um vetor, é uma matriz. Então quando eu invoco o flatten, ele vai pegar essa matriz e vai transformar ele em um vetor linear. Então aqui ó, ele vai remover os colchetes, basicamente. Seria basicamente isso. Ele vai remover os colchetes e unir os elementos. Então aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora aqui ele é um vetor. Ele é um vetor mesmo. Ele é linear. Tem o reduce e o inject também. Que aí basicamente ele vai passar posição por posição do vetor, fazendo uma operação entre os elementos. Aqui, por exemplo, aqui ó, eu passei para o reduce uma operação de multiplicação. Então ele vai pegar cada elemento do meu vetor e vai multiplicar. Então 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então ele vai retornar aqui a multiplicação do meu vetor. O inject ele é idêntico ao reduce. Idêntico. Os dois são da mesma forma. Você vai passar elemento por elemento do vetor, realizando a operação entre os elementos. Então 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes blá blá blá, por aí vai. Então, por exemplo, o reduce ou inject, o que você preferir, os dois são iguais. Você pode usar ele, já dando uma dica aqui já, para quem estiver prestando atenção nessas partes que são importantes dos métodos array, porque eles servem para evitar que você faça essas coisas na mão. Você já vai poder usar eles, que são ferramentas prontas. Eles já vão te retornar as coisas prontas. Então, por exemplo, o Fibonacci. Então, ele vai estar sempre somando os elementos. Então, aqui para a nova posição, eu vou ter a soma dos anteriores. Então, daria para você usar o reduce aqui para ir mexendo com o vetor que você tem de Fibonacci. Então, já é uma dica aqui já te facilita o trabalho. Dá para você mexer de outra forma, dá para mexer de outra coisa que é simples também, mas você pode usar o reduce ou o inject para te ajudar nessa operação. Nesse segundo exemplo aqui, não é com inteiros, mas é um negócio que a gente chama de concatenação. Quando você tem string assim e você adiciona o símbolo de mais entre elas, você faz uma concatenação. Então você vai unir essas estruturas que estão ali. Em Java você precisa sempre colocar o mais entre eles para ele poder imprimir na tela. Então é só você lembrar de Java, quem já programou em Java, que você tem que ficar adicionando um mais depois entre as operações aqui. Isso que você está fazendo é uma concatenação. Então ele vai unir isso tudo. Então olá, mais vírgula, mais mundo, mais exclamação. Então ele, na hora de imprimir tudo lá, ele vai imprimir olá, vírgula, mundo. Pronto. Então isso aqui é uma concatenação. Não é uma operação direta matemática, mas é uma concatenação. Outra coisa que dá para você fazer também é que você pode mexer com expressões dentro do reduce. No caso aqui, você tem a soma, que cada vez que você for chamando esse laço aqui, no caso a repetição que ele vai fazendo, a soma vai sendo incrementada. Da mesma forma que foi lá da parte do Fibonacci que eu falei para vocês. Então toda vez que você rodar o laço, o soma vai incrementando. Então esse soma que vai sendo incrementado, o número que vai pegar é o elemento, e aqui é a expressão que você quer que ele faça lá dentro. Então você quer que ele faça a soma vezes o número mais mais um. Então aí somando um aqui. Então essa aqui é uma expressão específica que pediu ali e dá para você montar. Então, por exemplo, para montar um vetor de Fibonacci e tal, você pode usar isso aqui. Já estou dando a dica já de um sistema para baixo. Você pode usar o reduce para resolver, em vez de ter que ir mexendo com it, de ter que ir mexendo com estruturação. Dá para resolver? Você pode resolver por it, você pode resolver com for, você pode fazer de outras formas. Mas você também pode usar o método do array, que já permite você já fazer isso de forma mais direta. E aqui pesquisa e contagem
ele também vai percorrer o vetor, só que quando for pesquisa, ele vai retornar true ou false, que você vai fazer uma verificação, você vai perguntar pro vetor. Esse elemento que eu estou procurando aqui, ele está aí? Tem ele dentro do seu vetor? Aí vai retornar true ou false, tem ou não tem. E count length, vamos indo aos poucos. O include que ele vai verificar se já está incluso ali dentro, que nem eu falei. O include aqui ele vai ficar na posição. Tem o número 3 dentro do meu vetor? Tem o número 3 aqui. Então ele vai retornar true. Tem o número 6 dentro do meu vetor? Não. Então ele vai retornar false. Então include, ponto include interrogação, olha isso. Ele vai olhar se o elemento que você está passando para ele existe dentro do vetor. O index, ele vai fazer basicamente a mesma coisa, só que em vez de te retornar, em vez de te retornar true ou false, ele vai te retornar a posição que o elemento tá. Então, tipo assim, em que posição o elemento 3 está? Ele está na minha posição 2. Ó, lembrando, 0, 1, 2. Ele está na posição 2. Index 2 aqui do meu vetor. Então a saída é 2. Se você for usar o R-index, o que ele vai fazer? Ele vai retornar a última vez que ele apareceu. Então esse é como você perguntasse, quando foi a última vez que o 3 apareceu? Você vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, achou um 3, mas continua. 4, 3 de novo, mas vou continuar. 5, acabou. Então esse aqui é o último 3 que eu tenho. Então vou retornar aqui para ele. Que posição que ele está? 0, 1, 2, 3, 4. Então vou retornar aqui para ele 4. Então o index e o R-index, como o nome sugere, ele vai te retornar a posição. O nome é bem autoexplicativo. Ele vai te retornar a posição do elemento que você está procurando. O count e o length, eles funcionam da mesma forma. E basicamente o que ele vai fazer é te retornar o tamanho do seu vetor, o tamanho do seu array. Então, quando você chama ele, você vai ver qual é o tamanho dele. Então aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O tamanho do meu vetor é 5. Então, usando o count ou length dá no mesmo. Ele vai te retornar o tamanho do vetor. Aqui tem um código de exemplo usando boa parte dos métodos vistos ali. Então, sinta-se à vontade para ver. É só para vocês poderem ficar mais familiarizados com a estrutura dele em si. E agora eu vou entrar em matrizes. A matriz são vetores de vetores. Então, aqui, por exemplo, a matriz 2D, matriz bidimensional. Você tem o colchetes aqui e termina aqui. Então esse aqui já é o sinal de que é um vetor. Só que aqui dentro dele você tem mais colchete, ó. Você tem esse colchete aqui que abre e fecha aqui, que é um vetor, e dentro dele você tem mais 3 vetores separados por vírgula. Então isso aqui é um vetor de vetor. Então logo ele é uma matriz. Uma matriz 3 por 2. Você tem 3 matrizes dentro de um aqui, que é 2D. Tem 2 camadas de matriz. Você tem 2 camadas de matriz com 3 matrizes dentro. Aqui é uma forma linear de instancializar uma matriz. Ele não é muito visual, então eu prefiro usar essa forma aqui, que fica mais fácil de ver, de entender como é que a matriz está funcionando. Então aqui eu abro colchetes aqui, fecho ele aqui, e aqui fica mais fácil de ver a matriz 2D, porque ela tá aqui, você pode dividir ela em linhas e colunas. Então visualmente fica mais fácil de você ver que é uma matriz. Assim fica mais fácil. Então aqui, ó, principalmente quando você estiver trabalhando com matriz, toma cuidado com as posições. Aqui eu coloquei de propósito, ó, 0, 0. Então aqui, ó, é linha e coluna. A leitura dela aqui, ó, linha e coluna. Então eu estou na linha 0, coluna 0.
quem que é o elemento da linha 0, coluna 0? É 1. Então vou imprimir 1. Então agora eu tenho aqui, ó, linha 1, coluna 1. Quem que é o meu elemento da linha 1, coluna 1? 5. Linha 1, coluna 2. Quem que é o meu elemento da linha 1, coluna 2? 6. Então vai mostrar o 6. Aqui eu tenho linha 2, coluna 2. Quem que vai retornar? O 9. Então aqui você pode ver que ele funciona parecido com vetor. Só que como ele é uma matriz bidimensional, 2 dimensões, você vai usar 2 colchetes. Um para mostrar a linha e o outro para a coluna. Você vai tornar o vetor dessa forma aqui, com essa estrutura. 2 colchetes, 2 pares de colchetes. Para poder percorrer a matriz 2D, você pode usar o it ou pode usar o for. Se você programou em outras linguagens, provavelmente você vai estar mais familiarizado com o for aqui. Você já consegue entender melhor o que está acontecendo aqui do que com o it. Mas também tem como você usar o it aqui, que você não precisa ficar usando a matriz em si, o colchete. Ele já vai pegar o elemento direto. Então eu recomendo vocês praticarem com os dois, para vocês se acostumarem com as duas formas de escritas. E agora eu vou dar um exemplo de uma matriz tridimensional, que ela já é um pouco mais chatinha de ver, ela é mais chata de entender. Então a matriz tridimensional, como você já pode imaginar, você vai ter 3 camadas de colchete. Então esse que começa aqui e termina aqui, esse aqui começa aqui e termina aqui no 4, tá vendo? Ele começa aqui e termina aqui. E esse vetor aqui, ele vai começar aqui e termina aqui. Vírgula, tem outro vetor dentro dele, que é esse aqui. Então a forma de escrever uma matriz tridimensional em uma linha só é assim. Essa aqui é uma matriz 2x2x2. Só que, de novo, eu prefiro escrever ela dessa forma, que fica mais fácil de visualizar. Aqui talvez tenha ficado meio confuso essa forma que eu escrevi aqui, mas vendo os slides lá pra frente vai ficar mais fácil de entender por que eu fiz isso. Porque eu escrevi aqui, ó, matriz 3D0. Por que eu escrevi aqui matriz 3D00 e tal? Eu vou explicar lá na frente e depois eu volto explicando isso aqui que fica mais fácil de ver. E o output eu vou deixar pro final, para poder ficar mais fácil de mostrar ele aqui. Depois que você já entendeu o que aconteceu, eu mostrar por que tá saindo o que tá saindo aqui. Então vamos lá. Para entender uma matriz 3D, você imagina que esses conjuntos aqui que ficaram parecidos com a da matriz 2D, que ficaram camadas aqui. Essas camadas, você imagina elas como camadas mesmo, colocando o nome de camadas. E você imagina que cada uma delas tem um identificador. Então, cada camada dessa vai identificar como um número. E, por exemplo, aqui, ó, em vetor, em matriz tridimensional, a gente tem a primeira casa que é da profundidade, a segunda que é linha e a terceira que é coluna. Nossa, eu esqueci de modificar aqui também. Vou modificar lá depois. Isso aqui tá errado, eu tenho que alterar lá depois. A primeira aqui é profundidade, a segunda é linha e a terceira é coluna. É uma matriz 3D, então você tem uma dimensão a mais. A profundidade você pode encarar ela como se fosse camada. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem a camada 0, que é o que tem os elementos 1, 2, 3 ou 4. Tá vendo? Por isso que eu coloquei, ó, matriz 3D 0. Por que eu coloquei 0? Porque esse primeiro colchete, ele é da profundidade. Então tudo que está dentro dele aqui, dentro desse colchete, tem da profundidade, da parte de profundidade da matriz. Então tudo que está aqui dentro aqui, ó, é definido como 0 na primeira colchete. Tá vendo? Aqui é a camada 0 e a outra aqui vai ser a camada 1. Tá vendo? Essa aqui é a camada 0 e essa aqui é a camada 1. Então se você viu o 0 aqui,
Então você vai olhar, ó, a camada 0, então é essa matriz bidimensional aqui. Então, dentro de uma matriz 3D você vai ter uma matriz 2D, se você desenhar ela bonitinha assim direito. Você vai ter uma matriz 2D. Então a camada dela é uma matriz bidimensional. Então aqui você está dizendo basicamente que, ó, é na minha primeira matriz bidimensional. Então é essa aqui. Isso que eu tô falando, na minha segunda matriz bidimensional. É essa. Se tivesse outra, você ia falar. Então é na terceira, quarta, quinta. Então você pode encarar a matriz 3D como se ela fosse uma coleção de matrizes bidimensionais. Desenhando ela assim fica mais fácil. Tá vendo? Camada 0 é essa matriz bidimensional. Camada 1 é essa aqui. Aí o resto funciona de forma parecida com o que a gente já tinha visto. Que você tem aqui a linha e a coluna, que a gente já viu numa matriz bidimensional aqui como é que funciona. Ó. Então é basicamente isso. Então aqui você achou a camada. Então vamos lá. Ó. Percorrendo aqui. Eu quero a minha camada 0. Então a primeira matriz bidimensional. Dentro dela eu vou procurar a linha 0 e a coluna 0. Então 0, 0. Ele vai retornar 1. Agora aqui, ó. Eu quero a minha segunda matriz bidimensional, que é essa daqui. Dentro dela eu quero a linha 0, essa linha aqui, e a coluna 0. Então vamos lá. Linha 0, coluna 0 vai retornar o 5. A terceira aqui, ó, eu quero a primeira matriz bidimensional, que é essa daqui, e dentro dela eu quero o elemento que está na linha 1, linha 1 e coluna 1. Então eu vou retornar o que? Vou retornar o número 4. E por último aqui, eu quero a minha segunda matriz bidimensional na linha 1, coluna 1. Então eu vou retornar 8. Então é assim que funciona uma matriz tridimensional em array. Ela parece um monstro, um bicho de 7 cabeças, mas depois que você entende fica mais fácil de manipular. E eu achei essa parte, essa maneira aqui foi a melhor maneira que eu achei de explicar ela, porque acaba sendo bem confuso mesmo. Eu espero que tenha dado para entender. Se não tiver dado para entender, volta de novo, tenta ver de novo a explicação. Eu acredito que talvez ajude a entender. Às vezes então só lê o material, tenta ler por ali para ver se consegue entender, porque ele é difícil mesmo, não precisa desesperar. Ele é difícil de ver de início, mas depois que você entende como é que funciona fica fácil. Mas a continuidade, aqui você tem o código de percorrer a matriz tridimensional usando o it. Então você vai ter três laços aqui de it, 3 camadas de laço de it. E aqui com for. Agora que vocês também já estão acostumados, aí eu defini aqui, ó, para ficar mais fácil. O for de fora mais externo é do profundidade, que é qual matriz bidimensional eu vou ver. O L é de linha e o C é de coluna. Então aqui ó, você retorna aqui o putz, matriz no P, L, C. Então você consegue manipular a sua matriz usando esses códigos que eu passei. E por último, para encerrar essa videoaula aqui, eu tenho a classe set. E ela é meio parecida com o struct, que vocês vão ver na próxima aula. De certa forma, que ela é uma classe mais enxuta. Ela é uma classe de... Ela funciona como um array, só que ela é específica. A diferença do set para o array normal é que o set ele não permite repetição. Então você vai ter elementos únicos ali dentro. Então o set ele é muito bom caso você queira criar um vetor de identificadores. Você não pode ter 2 identificadores iguais. Aí eu quero criar um vetor de CPF. Um vetor de CPF não pode ter 2 CPFs iguais. Eu quero criar um vetor de número. Número não pode ter 2 números iguais. Vetor de RG não pode ter 2 RG iguais. Então por aí vai. Ele é muito bom para evitar duplicações. Então eu não quero coisa repetida no meu vetor. Uso o set, que o set ele já vai lidar com isso melhor. Então a forma de usar o set aqui ele é bem basicona. Ele tem basicamente os mesmos métodos que você tem no array vai ter para ele.
A diferença dele é basicamente essa mesma, que vai ser elementos únicos aqui dentro, você não pode ter repetições. E aqui, como dever de casa, eu passei aqui um exercício aqui de vetor dinâmico, que eu expliquei lá do φ, que eu quero que você faça o exercício aqui que retorne os n valores de φ. Então você usa o vetor aqui para criar os valores de φ e retornar ele depois. O do vetor estático aqui vai ter que usar o struct que está na próxima aula. Vocês podem usar uma classe normal, não precisa ser uma classe struct para montar. Eu recomendo que de primeira assim, vocês usem uma classe normal para criar esse exercício, e depois vocês dão uma olhada na próxima aula, dão uma olhada no próximo material e façam usando o struct, que vai ser visto ainda na próxima aula. E aqui é basicamente para criar um vetor com a lista de pacientes que o médico vai atender de 7 da manhã até as 7 da noite. Então aqui ele vai ter um vetor que vai guardar 10 pacientes, e dentro desse paciente aqui você vai colocar as informações deles, que quando você já viu o struct, fica mais fácil de montar uma classe, porque ela fica mais simples, você não precisa criar uma classe mesmo, com os atributos e tudo mais. O struct já cria o padrão por você, mas tem como fazer com classe normal. Então faz com classe normal, depois vê a próxima aula e faz com struct de novo. Então eu quero que crie um vetor estático com 10 pacientes, e dentro dele vai estar cada paciente. Então as informações de cada paciente, paciente, você coloca lá o nome do paciente, coloca o horário que ele está marcado, você vai dando as informações que são necessárias para poder fazer o atendimento, que o médico vai fazer o atendimento. Se eu não me engano, eu passei um exercício mais para cima. Não, eu acho que é o exercício do struct mesmo da próxima aula, que ele já está com o exemplo já, que tem hora inicial, hora final, nome. Olha esse exemplo para montar o exercício depois. Vocês olham as informações que são importantes, nome, hora inicial, hora final, o valor que vai ser pago, para pôr aqui. E o nome do vetor que eu quero que cria é a agenda diária. Passando para o próximo aqui, o de coerção, que é bem básico mesmo. Só seguir o exemplo do exercício π que estava lá. Eu dei como exemplo de incoerção e fazer isso para φ. Eu já até passei o valor aqui, o valor de φ é 1.16 e a data que comemora o φ é 23/11, porque em data americana, né? O americano inverte o mês com... O mês vem primeiro e o dia vem depois. Então se você inverter aqui, fica 1, 1, 2, 3, que é a sequência de Fibonacci. Então por isso que comemora no dia 23/11. Só título de curiosidade mesmo. Esse é o primeiro exercício de coerção. O segundo exercício de coerção é para você criar métodos para converter os tipos primitivos. Que aqui eu passei errado aqui, que lembrando de novo, depois eu corrijo também, não tem tipos primitivos em Ruby. Você tem aqui tipos básicos, tipos funcionais. Então, tipo assim, não necessariamente aqui está errado, porque não estou falando de Ruby necessariamente. Você pega os tipos primitivos que existem em outras linguagens, você pega o int, o float, o boolean, que vocês já conhecem, pega os tipos primitivos que existem em outras linguagens e passem eles em Ruby, fazendo eles, nomeando eles em português. Então, por exemplo, aqui, converte para string. Então você vai fazer aqui, ponto to underline s. Então que basicamente você só está usando uma classe que está pronta para fazer a nomenclatura dela em outra linguagem. Você só está alterando o nome dela, por assim dizer. É um exercício bem simples, bem basicão, mas é bom para ir treinando. Vocês pegam todos
ponto to underline que tem, que vocês conseguirem achar no material e pesquisando, e façam isso aqui, seguindo esse formato aqui, que aí é bom que vai treinando, é bom que fica mais familiarizado, passando aí para português você já fica mais ligado. Ah, eu esqueci o que isso aqui faz. Aí você volta no código que você criou e olha a estruturação que você fez aqui desse exercício. O próximo aqui é o método de classe array. Eu quero que você crie uma classe chamada vetor e crie os métodos similares ao das aulas, visto? Então, o que você fez aqui para correção é basicamente isso que eu quero que faça aqui para a classe array também. Então, você vai pegar aqueles métodos todos que eu ensinei aqui nessa aula, que é o .at, flat, index, index, e cria uma classe para um método para eles. Você vai criar uma classe vetor que vai ter esses métodos com o nome em português. Vocês podem criar um nome do jeito que vocês quiserem, mas cria um nome intuitivo, seguindo essa mesma estrutura aqui, mesma estrutura da correção. Isso aqui é um exercício de prática aqui de matriz 2D, 3D. Aqui tá, é bem grande, eu não vou ler isso tudo aqui não, tá bem explicadinho aqui, então eu acho que não tem necessidade de eu explicar ponto por ponto. Isso aqui tudo dá para fazer com os métodos que foram vistos nessa aula do array. Com os métodos de array você consegue criar isso aqui direitinho, não tem muito mistério. Além da implementação lá do it, o for, que dá para usar para percorrer, vocês se sintam livres para fazer da forma que vocês preferirem, mas vai praticando os métodos do array. E aqui agora, nessa última parte, eu criei tipo um mini projeto, que aqui, esses exercícios aqui dessas duas partes estão interligados. Você consegue fazendo, eu recomendo ir fazendo por ordem que está aqui, que aí fica mais fácil. Então eu quero que você crie uma classe chamada dados pessoas, e vocês vão incrementando nela. Então você vai fazer esse primeiro exercício aqui dentro dela, depois você faz esse exercício aqui dentro da classe também, você faz esse dentro lá e esse aqui também. Então eles são interligados, um depende do outro para executar, tanto que se for ver que está uma cor diferente. Então esses aqui, esses são sequenciais, você precisa fazer um para ir continuando no outro. Aqui eu não sei se ficou muito claro, mas eu quero que cria os estados enumeráveis parecidos com o que estavam lá na parte que eu explico de enumeração na aula passada. Eu quero que vocês criem um parecido. Não é para criar com o nome idêntico ao que está aqui, porque, que nem eu disse aqui, claro, tem que criar. Acabei apagando, eu tenho que colocar aqui de novo depois. Acabei apagando. Você tem que usar a nomenclatura certa dele. Usa a nomenclatura certa. Então isso aqui não necessariamente está certo. Não é para usar literalmente o que está escrito aqui. Eu só dei um exemplo aqui de como é que é para estar o nome deles. Tipo assim, chamar um de válido. E dando um exemplo aqui dos estados que eu quero que tenha. Então aqui eu acabei explicando aqui depois. Os estados são strings e cada um lança uma frase. Então é parecido com os estados que estão lá da parte de enumerável. E você vai usar eles depois para validar. Você vai validar o RG, validar o número, validar o CPF, usando essas enumerações. E por último vai criar uma máscara, que é bem simples. Já dando uma dica aqui já, para quem quiser, né? Se os valores são válidos, você cria a máscara deles. Então você vai passar lá para os atributos aqui da classe dados pessoas. Você tem o atributo CPF, você tem o atributo número celular e o atributo RG. Se os valores que foram passados são válidos, você vai criar uma máscara passando os valores lá que foram recebidos, e vai criar a máscara para cada um desses tipos aqui e vai retornar para os atributos da classe. É basicamente isso que eu quero.
Eu quero que dentro dos dados pessoas eu consiga inserir um CPF válido, um número de celular válido e um RG válido. Com esses 4 exercícios que eu passei aqui, vocês conseguem estruturar essa classe de uma forma certinha. Esse vídeo já está muito longo, eu espero que tenha dado para entender toda a matéria. Pratiquem os exercícios, revejam as videoaulas, vejam os materiais e acessem a página. Eu tentei criar os exercícios de uma forma mais didática possível, tentei deixar eles bem estruturados, que pegam bastante coisa, mas que de todo jeito não é muito difícil. Espero que tenham gostado da videoaula. Na próxima aula vai ser polimorfismo e a gente já está quase chegando no fim das aulas desse mini curso. Espero que estejam gostando, que estejam conseguindo aprender direitinho e tchau!